Boa tarde a todos e todas. Quero registrar aqui meus agradecimentos a essa acolhida desse programa de pós-graduação, na pessoa do professor Horácio, nessa disciplina também capitaneada pelo professor Horácio, o convite super generoso que o Alexandre me fez, que é um convite, não é só para estar aqui, é um convite para um diálogo, um convite para uma conversa, um convite para uma troca de experiências, um convite que foi quase um desafio, eu encarei assim pelo menos, um desafio de estimular novas pessoas a estudar elites no Nordeste e no Brasil. Então eu estou muito satisfeito mesmo de estar aqui no Ceará, encontrei hoje uma grande amiga, Mariana, prazer de estar aqui também. Fico muito feliz de ver um público interessado em discutir algumas pesquisas que são feitas em um grupo situado geograficamente muito próximo daqui. E foi nesse sentido, então, que eu estou trazendo para vocês um resumo de uma publicação bem recente, que é uma publicação que saiu na revista Tempo Social da USP, um artigo meu e da professora Eliana dos Reis, intitulado Estudos de Elites Políticas e as Bases das Multinotabilidades no Brasil. Por que eu achei que esse era um texto interessante? Porque quando nós fomos convidados para participar desse dossiê, que é o dossiê sobre elites, a organizadora, a professora da USP, Ana Paula Rey, ela disse, olha, eu gostaria de que vocês fizessem uma síntese dos trabalhos que vocês fizeram sobre elites nos últimos 20 anos. Então, essa foi um pouco a ideia daquele artigo, e entre as publicações que a gente tem mais recente, eu achei que ele era o que dava mais conta das questões que o professor Alexandre solicitou para essa nossa conversa aqui. Ele disse assim, olha, eu gostaria que tu apresentasse um pouco os estudos sobre elites políticas, para a gente incitar, emular determinadas pessoas a investir nesse tipo de estudo, mas que tivesse relação com o tema da aula, estratégias metodológicas. Então eu vou apresentar aqui, na verdade, 3 grandes blocos de trabalhos que foram feitos no Laboratório de Estudos sobre Elites Políticas e Culturais da UFLA, certo? Que dão conta de um conjunto de questões que são questões do ponto de vista da teoria sociológica que estuda elites, que eu acho relevante, e do ponto de vista das estratégias metodológicas, são trabalhos que apresentam, digamos, um escopo, um conjunto de dimensões que eu acho que são fundamentais para qualquer trabalho de elite. E eu acho que nós consideramos que são trabalhos de fôlego. Trabalhos de fôlegos como mestrandos e doutorandos devem fazer. É o momento onde a gente tem tempo para fazer trabalho desse tipo. Trabalho que envolve uma base de dados muito rica, um conjunto de estratégias metodológicas diversificada e questões de fundo para as ciências sociais, certo? Então, pode. Eu vou rapidamente falar aqui um pouco das influências teóricas que estão orientando essas pesquisas que eu vou apresentar na sequência. Em primeiro lugar, a gente se situa mesmo no que tem sido chamado da sociologia política francesa, certo? Uma sociologia política fortemente influenciada pelo Pierre Bourdieu, que inclusive fez com que uma parte da ciência política francesa seja chamada de sociologia política. Por uma série de razões que eu não tenho tempo de retomar aqui, uma parte da ciência política francesa ela foi canibalizada pela sociologia bourdieusiana, foi incorporada na sociologia política bourdieusiana. E aí, isso está muito diretamente ligado a tentar entender a política como uma dimensão da vida social. Eu estou falando aqui de um autor que é muito importante no nosso grupo, chama Jacques Lagroix, escreveu alguns trabalhos que são muito importantes. Ele diz assim, olha, existem traços, fatores que são universais no que a gente chama de política, o poder político. Determinados meios que são monopolizados, uma forma de regulação da vida social, determinadas atribuições como arbitrar a vida social, como produzir modelos de comportamento para os outros, como prescrever atitudes em situação de incerteza. Isso é próprio do poder político em qualquer sociedade. Isso significa que qualquer sociedade que possa ser chamada de uma sociedade política, como diria o Durkheim, é uma sociedade que tem
uma dimensão especializada da vida social, certo? Mas isso não significa que precisa ser sociedades com as instituições que a gente conhece no Ocidente. Isso é muito mais geral. A ideia de poder político é muito mais geral do que o poder político ocidental, que, por exemplo, constitui a noção de campo político lá no Bourdieu. Alguns já leram o nosso texto aí que saiu na Tomo, sabem mais ou menos do que eu estou falando. Bom, então um fato central para quem estuda elite política, quem estuda política numa situação como a brasileira, é levar em consideração que essa dimensão social, essa dimensão da vida social que é a política, ela varia no tempo e no espaço. Diferentes sociedades constroem diferentes ordens políticas, concebem determinados fenômenos como sendo ou não sendo da ordem política. E essa importância, essa relevância de pensar a variação cultural, a variação social e a variação histórica dos fenômenos políticos, ela faz com que essa sociologia política francesa, eu estou falando aqui do Lagroix, do Michel Ofelet, do Daniel Gaxi, do Bernard Lacroix, do Bernard Pudal, uma série de autores que são importantíssimos na ciência política francesa, essa sociologia política ela é aberta às demais ciências sociais. Se vocês pegarem a principal revista de ciência política na França, que é comandada por esse pessoal, ela se chama Politics, as ciências sociais do político, é as ciências sociais do político, não é uma revista de ciência política, é uma revista então que tem que estar aberta à história, à antropologia, à sociologia, certo? Tem uma pretensão de abarcar as diferentes dimensões. Porque se a política, se cada sociedade, em cada momento histórico, faz da política algo diferente, a gente tem que estar aberto para entender o que constitui a simbologia do poder político ao que os historiadores escreveram sobre a Idade Média e ao que os antropólogos escreveram sobre as sociedades africanas. Só isso vai nos dar o controle do que cada sociedade chama de política, certo? Então isso implica numa forte, obsessiva vontade de transgredir fronteiras disciplinares. Certo? Isso é importante, que vocês vão ver com o passar do tempo, quanto os nossos trabalhos eles vão num plano mais quantitativo ao mais qualitativo. Do trabalho mais geral ao mais particular. Do mais preocupado com as representações aos mais preocupados com as correlações entre variáveis. Certo? Transitar entre esses níveis é uma coisa importante. Isso implica em romper com determinadas especializações disciplinares. Eu acho que esse aqui é um ambiente muito bom para fazer isso. Como disse o Alexandre, tem historiador, tem sociólogo, tem cientista político. Seria ótimo que tivesse antropólogo, certo? As ciências sociais, um pouco na velha perspectiva do Bourdieu, as ciências sociais precisam reunir o foco de estudar o mundo social sem essas compartimentalizações, certo? A unidade da ciência social ser retomada. Então, é uma ciência social dos fenômenos políticos. Bom, uma outra perspectiva importante nessa agenda de pesquisa que eu vou trazer para vocês é a própria sociologia do poder e das elites, constituída também na França, aí mais diretamente ainda ligado à influência do Bourdieu, certo? E o Bourdieu é pensado não como uma continuidade da velha teoria das elites, mas como um autor que produziu uma inflexão epistemológica. Quando se pensa a partir do Bourdieu, não se pensa mais onde começa e onde termina a elite, essa concepção substancialista de elite. Essa concepção substancialista de elite que acaba levando a um duplo realismo. Um realismo de dizer qual é a realidade, onde é que está a elite, onde é que ela começa e onde ela termina, que motivou, orientou desde o Mosca até a geração mais recente do Robert Dahl e do White Muser discutiam isso, né? Como é que a gente diz onde está a elite? Quem é a elite? Quem realmente é a elite? Ou, para usar um famoso livro de ciência política do Robert Dahl, quem detém o poder? Certo? Essa não é a questão do Bourdieu. A questão do Bourdieu é pensar relacionalmente e processualmente o campo do poder. O que implica pensar os campos uns em relação aos outros e o que implica pensar os dominantes nas suas relações com os não dominantes, quer dizer, os especialistas em suas relações com os profanos. Como é que isso vai se estabelecendo? Que equilíbrio de força maleável e plástico vai se constituindo nesse campo do poder? Nessa mesma perspectiva, o que é chamado de política também é ampliado.
Política deixa de ser única e exclusivamente atividade de políticos para ser uma atividade que está diretamente relacionada à produção de classificações sobre o mundo social. E quando a gente fala em produção de classificações sobre o mundo social, a gente está falando também de um conjunto de outros atores sociais que fazem parte desse campo do poder, que estão diretamente envolvidos nas produções das categorias que a gente utiliza para pensar o mundo social. Isso eu começo a fazer uma ponte com alguma coisa que é importantíssima no nosso grupo, um trabalho simultaneamente político e intelectual. Então tem uma dimensão que é política em qualquer trabalho intelectual e tem uma dimensão intelectual que é próprio do trabalho político. Então, quando os bourdianos eles expandiram essa ideia das disputas políticas como disputas sobre classificações a respeito do mundo social, eles também colocaram em primeiro plano a dimensão intelectual das lutas políticas. E isso tem dois desdobramentos que eu não tenho tempo de desenvolver aqui. Um é o estudo do próprio campo intelectual, no sentido do Bourdieu. Mas essa não é a principal questão para mim, é uma questão mais importante, por exemplo, para a Mariana, para a Andréa, para outras pessoas que trabalham mais especificamente com esse universo. Tem uma outra dimensão que está presente nesse descentramento da política, que é o quanto há uma dimensão intelectual no trabalho de uma série de porta-vozes. Você vai estudar lá como Michel Offerlé fez, estudou patronato na França. O que ele faz? Ele mostra como uma parte significativa do trabalho de representação sobre o patronato depende de uma representação simbólica do que é o patronato. Isso é um trabalho intelectual feito por determinados porta-vozes e intérpretes do patronato. Isso vale para os camponeses, isso vale para os comunistas estudados pela Matonti e pelo Pudal, isso vale para uma série de instâncias da vida social que tem intérpretes, que tem porta-vozes. Esse papel de ser intérprete, de porta-voz de determinados grupos, determinadas causas, determinadas categorias sociais, é um trabalho simultaneamente político e intelectual, porque a dimensão intelectual de qualquer intervenção na vida social, ela tem um efeito político, porque ela tem um efeito sobre o sistema de classificação do mundo social, certo? Então a gente começa a produzir uma série de descentramentos do que a gente chama política e como é que a gente tem uma concepção, um parâmetro de política que é ocidental. Depois, a gente tem um descentramento de o que a gente chama de política, o quanto essa concepção de política está ligada a um lugar reificado do mundo social, que muitas vezes a gente chama política o que a gente acha que é do mundo da política, mas o mundo da política parece que é uma coisa, certo? E ele deixa de ser um sistema de relações e um sistema de hierarquizações no interior desse sistema de relações, certo? Se isso tudo que eu estou falando faz algum sentido, certo? É muito importante a gente pensar, quando vai estudar uma sociedade como a brasileira, o que realmente a gente chama de política, certo? E aí fica aqui uma dica nesse espírito de abertura disciplinar por um conjunto de trabalhos que eu acho que foram muito importantes no Brasil, que são os trabalhos feitos pelo Núcleo de Antropologia da Política do Museu Nacional, principalmente os trabalhos do Moacir Palmeira, certo? Quando o Moacir Palmeira ele conseguiu pensar, elaborar um modelo de explicação de como os nativos deles concebem a política, certo? Como eles concebem isso a partir de uma divisão social do espaço, do tempo, do calendário. Isso não é a política, tem um texto que o Moacir diz isso com todas as letras, isso não é a política da política como vocação do Weber, certo? E se vocês relerem a política como vocação do Weber, vocês vão ler que nas 10 primeiras páginas ele diz 5 vezes: isso que eu estou descrevendo aqui é específico do Ocidente. Certo? Só que isso que ele está descrevendo ali como sendo específico do Ocidente, ele se constituiu como uma espécie de matriz comum da ciência política, uma concepção de política como se ela fosse universal. Bom, a questão é, como a gente concebe, se a política varia no tempo e espaço, como a gente concebe o que é atividade política? Qual é a representação que a gente tem sobre a atividade política? Certo? Sobre o que é a política. E, consequentemente, se a atividade política é mais do que simplesmente a atividade dos políticos, como a gente concebe o que é atividade intelectual e como essas duas coisas podem se misturar. Mas há um risco nisso aí. Quando a gente pensa assim,
cada sociedade concebe a política de uma forma, ou cada sociedade concebe o trabalho intelectual de uma forma, a gente perde de vista que essas sociedades elas se situam numa configuração transnacional que não é horizontal, que não é simétrica, ela é assimétrica. Então, o que a gente pensa como sendo político, o que a gente pensa como sendo ciência, o que a gente pensa como sendo religião, o que a gente pensa como sendo campo intelectual, o que a gente pensa como sendo o campo artístico, é importado de uma concepção, e isso não depende da nossa vontade. Para a gente existir, a gente precisa se adaptar aos códigos de leitura de determinados centros que constituíram isso como modelos de ciência. Só para dar um exemplo assim, quase anedótico para vocês, eu fui a Unpox com uma aluna minha eu fui assistir na verdade, ela faz um trabalho sobre cientistas no Maranhão. E um sociólogo da USP, muito importante, que eu não vou citar o nome aqui, ele fez uma arguição dizendo assim, todo respeito ao Maranhão, imagina o que está presente numa fala que começa assim, com todo respeito ao Maranhão, certo? Isso que tu está chamando de ciência não é ciência. Eles não são cientistas, certo? Só que eles são os membros da Academia Maranhense de Ciência, e eles se acham cientistas, certo? Então tem alguma coisa aí entre uma concepção universal do que é ciência definida no centro e uma concepção autóctone que diz que aquilo é ciência. Nenhuma das duas resolve a questão. Mas a gente não pode acreditar que a dimensão que a gente está analisando é ciência, é política, é arte, porque de acordo com os parâmetros ocidentais aquilo é política, é ciência, é arte. No mínimo desconsiderar que cada sociedade concebe e representa isso de um jeito. Certo? Tampouco a gente pode achar que todo mundo chama ciência do que quiser ao seu bel prazer, porque as concepções do que é ciência elas foram definidas em centros ocidentais. Então a mesma coisa vale para a política. A gente tem uma forma de conceber a política que é constantemente reinventada, e por isso que a gente fala, por exemplo, de politização. A politização ela é uma expressão que remete a uma fronteira que está em movimento. Quando a gente usa essa palavra de forma positiva ou negativa, a gente está querendo dizer alguma coisa que não é política está sendo feita como se fosse política. Ou alguma coisa que é política está invadindo a judicialização da política e a politização do judiciário é um exemplo disso. A gente tem uma representação de fronteira na nossa cabeça. Certo? Isso é do direito, isso é da política. Quando a gente diz o judiciário está sendo politizado, de um ponto de vista negativo ou positivo, o que a gente está dizendo o que na nossa representação está separado, está se misturando. Certo? E se essas coisas podem ser pensadas assim, é porque essas fronteiras elas são muito menos rígidas do que as pessoas pensam. O que é da ordem política, ou o que não é da ordem política, está em constante movimento. As sociedades estão sempre recriando isso. Certo? Então não existe uma concepção que possa ser tomada como universal, mas não existe também uma definição que seja meramente nativa do que é a política e que desconsidere os parâmetros constituídos no plano internacional, das relações de poder no plano internacional, que permite que determinados fenômenos sejam tratados como fenômenos políticos ou não. Então isso é uma questão bem geral de como definir esses universos de análise que a gente vai tomar. Ok? Se vocês quiserem fazer questão antes, durante, também não fique. Nas minhas aulas as pessoas fazem perguntas. Foi dito que isso aqui seria uma aula. Então se vocês quiserem levantar a mão, não entendi nada, está viajando, não gostei, não concordo, está valendo, certo? Fiquem bem à vontade como se fosse uma aula mesmo, não como se fosse uma conferência. Sim. Uhum. Sim. Sim. Sim.
Sim, essas são questões centrais, porque se tu pegar todo o processo de organização da nossa vida institucional, ele é produto de um efeito de importação, certo? A concepção de Estado é importada, a concepção de partido é importada, a concepção de parlamento é importada, a concepção de direito é importada, certo? Mas a gente não traz junto o contexto social que criou essa concepção de Estado. Então aí tu tem um primeiro fenômeno, que é como essas instituições, esses modelos de organização da vida social, de regulação da vida social, que na verdade é a característica mais geral do poder político, é um fenômeno de regulação da vida social, quando uma sociedade ela não se autorregula, ela é regulada por alguma dimensão especializada, alguém que tem autoridade para fazer isso. Pode ser o chefe, numa sociedade dita menos complexa, mas na verdade é muito mais complexa, ou pode ser o que a gente conhece como Estado, isso não vem ao caso, certo? Mas quando tu transplanta esse modelo de instituições que só podem existir no seu lugar de origem se elas forem exportadas, porque elas não podem ser legítimas lá se elas não forem universais. Então a única forma de elas serem legítimas lá é elas serem universalmente adotadas. Então há um movimento de exportação dessas instituições. E há gente exportando e gente importando. Certo? Tudo isso que eu estou falando aqui circula pelo mundo, são bens simbólicos circulando pelo mundo. É muito mais antigo do que a nossa agenda de pesquisa que está na moda hoje, circulação internacional de ideias, de bens simbólicos, etc, etc. Bom, então isso circula. Só que quem importa não simplesmente enxerta isso. Isso vai interagir com códigos, que são desde os códigos de acordo, por isso que cada sociedade constrói a política do seu jeito. Quando isso chega na África, isso vai interagir com outros códigos, que são códigos chamados de tradicionais de organização daquelas sociedades, certo? Quando isso interage com outras realidades, isso vai se fundir com códigos de organização, por exemplo, do parentesco, que também não tem nada a ver com a concepção de família ocidental, mas que também não é totalmente, certo? Então, se tu vai pegar a forma de concepção do poder político na Índia, ou para usar um famoso livro de sociologia, uma famosa discussão antropológica que todos vocês devem conhecer, do Louis Dumont, sobre o individualismo e o homo hierárquico, uma concepção, uma ideologia liberal produziu uma concepção de indivíduo no Ocidente. Na Índia isso é completamente diferente, certo? No Brasil é diferente disso, na Argentina é diferente disso, e essa é a questão mais candente e importante para um sociólogo que estuda uma situação periférica, não no sentido pejorativo, periférica no sentido das relações de força no plano transnacional. Porque quase todas as instâncias de exercício de poder, inclusive político, numa situação como a nossa, ela é importadora. Certo? Só que essa importação ela não se dá livre do que seria o que o Bertrand Badi e o Guillermet, dois cientistas políticos franceses, chamam do processo de hibridação disso, certo? Entre esses códigos que são exógenos e os códigos que são autóctonos. E isso vai sendo reprocessado todo o tempo, certo? É isso que está em jogo. Então eu vou falar aqui para vocês agora da relação, por exemplo, entre parentesco e política. Vou falar para vocês da relação entre militância e trabalho intelectual. E vou falar para vocês da relação entre atividade intelectual e atividade parlamentar. Quando a gente toma esses três mundos, parece que a gente está falando de entidades separadas que vão se misturar, vão se imbricar. Isso é verdade. Só que quando a gente tem uma concepção de família e uma concepção de política, muitas vezes a gente tem um padrão, um parâmetro do que é política e do que é família, que não é o nosso. É uma outra coisa. A gente tem uma concepção do que é a intelectualidade, o que é a política, que não é a nossa, é outra coisa. A gente tem uma concepção do que é um militante, um militantismo, como dizem os franceses, e o que é atividade intelectual. E como essas coisas podem ou não podem entrar em fusões, em mesclas, em amálgamas, certo? Então, o primeiro desafio que está em jogo aí é que cada uma dessas ordens sociais, elas são produzidas culturalmente e socialmente. Elas não têm uma existência transcendental, transhistórica, transtemporal. Certo? Isso é fundamental para a gente não produzir efeitos simplesmente de analogia com o que os modelos que a gente estuda tomam como explicação desses
disso que o Bourdieu chamaria de campo da vida social, e como é que eles podem ou não podem produzir efeitos de imbricação. Então, fiz uma introdução longa, que era o meu grande medo, e acabei fazendo mesmo, até porque eu gosto muito desse tipo de questão, e eu acho que todas as que vêm depois, por mais que eu convença vocês da pertinência metodológica delas, se essas primeiras coisas não estiverem claras, as estratégias metodológicas também não estão. Não existe estratégia metodológica que seja, por si, eficaz, eficiente e pertinente. Ela só pode ser a partir de um problema teórico de fundo. Isso que eu estava tentando apresentar para vocês. É um problema teórico continuamente que vem sendo investido no nosso grupo de pesquisa. Então, 3 grandes blocos de pesquisa, feitos por mim, pela professora Eliana, que é outra coordenadora do LEPOC, e por nós dois juntos, certo? Um primeiro trabalho é sobre grupos familiares no Rio Grande do Sul. Na verdade, a minha tese de doutorado, que já saiu há bastante tempo em livro, saiu em 2008, mas que eu retomei esse material para fazer esse artigo da Tempo Social. Quem quiser ler um pouco mais sobre tudo isso, o artigo da Tempo Social está disponível na internet. Um segundo núcleo de trabalhos são trabalhos sobre trajetórias escolares, militantes e profissionais. Basicamente, um estudo, que é a tese de doutorado da professora Eliana, sobre militantes da luta contra a ditadura no Rio Grande do Sul e quais foram os seus destinos sociais, certo? E um terceiro trabalho, que é o trabalho mais recente, saiu em livro em 2016, um livro intitulado Elites Parlamentares e a Dupla Arte de Representar. O Alexandre tem uma cópia, foi mandada para o grupo daqui. Esse trabalho vai se debruçar sobre parlamentares que escrevem. Então, eu vou falar sobre os 3. Então, a gente teria essas justaposições entre família e política, militância e trabalho intelectual, e atividade parlamentar e atividade intelectual. Ok. Bom, o primeiro trabalho, que é esse, sobre as heranças políticas no Rio Grande do Sul, ele partiu, então... só uma outra questão sobre os trabalhos que vão ser apresentados aqui. Cada um deles tem um recorte, certo? Um está preocupado com famílias de políticos, o outro está preocupado com militantes da luta contra a ditadura, o outro está preocupado com políticos que escrevem. Mas, independentemente de onde a gente começa, 3 grandes questões, que são questões metodológicas, são centrais. Em primeiro lugar é estudar as famílias como locus, como unidade das estratégias de reprodução social. Quer dizer, o ponto de partida, quando a Mariana faz o trabalho do João do Vale, é impossível ela fazer isso sem começar com as origens sociais dele, com o universo familiar, da onde ele foi, da onde ele saiu, que tipo de socialização ele teve. Então, a gente não precisa estar estudando família para ter a dimensão familiar como uma dimensão central dos nossos trabalhos. Depois eu vou tentar demonstrar isso. Qualquer trabalho que a gente faça, ele vai ter um momento sobre elites, nessa perspectiva, que está relacionado a como, ao longo das trajetórias, os indivíduos vão acumulando ou dilapidando seus recursos, para usar a expressão do Bourdieu, seus capitais, certo? E como é que esse processo vai sendo compreendido através de uma trajetória situada em espaços que são os campos, os mundos ou os setores da vida social, isso é um debate mais complicado, mas como esses indivíduos vão sendo condicionados por esses espaços e vão acumulando ou dilapidando os seus patrimônios. E depois, como eles se afirmam, produzindo bens simbólicos, ou seja, representações sobre o mundo social, em qualquer universo de elite que a gente vá analisar. Bom, então as famílias, sinteticamente, elas funcionam em qualquer universo que a gente vai analisar como um espaço, um universo de construção de disposições sociais. O que a gente poderia chamar de competências e apetências para fazer determinadas coisas. Bourdieu tem uma ideia que eu acho fantástica, ele diz assim, a família é o primeiro lugar onde a gente começa a sofrer os vereditos da vida social. É o primeiro lugar onde a gente começa a ser vítimas de estimas ou de estigmas.
É aquela velha história, né? O que faz, inclusive, que a gente entenda depois os destinos escolares, clássica questão, né? Por que determinados indivíduos são mais propensos da engenharia, por gênero, por não sei o quê. Essas questões são fundamentalmente compreendidas desde o universo familiar, e como o Bourdieu diz lá nas Meditações Pascalianas, isso é muito antes da gente nascer, que se projeta na gente determinadas expectativas, então, é inevitável estudar isso. Mas as famílias são também lugares de uma divisão social do trabalho, principalmente para quem vai estudar a elite, uma divisão social do trabalho de dominação, um conjunto de atribuições que são divididas, um conjunto de retribuições e ganhos que são desigualmente repartidos também, entre gerações, entre irmãos. Uma coisa que qualquer bourdiano que estuda elite vai chamar a atenção é o lugar do indivíduo na fratria, né? Qual é o lugar dele, se é o irmão mais velho, se é o irmão mais novo, né? Qual é o lugar entre os homens. Isso tudo é central para a gente entender uma série a relação entre os homens e as mulheres, as diferentes gerações, isso tudo vai ser central. E aquilo que é acumulado em termos de relação social, em termos de capital social, em termos de honra coletiva, etc., pode ser mobilizado em outros domínios da vida social. E eles tendem a ser ainda mais mobilizados quando esses domínios são marcados pela incerteza, pela insegurança. Incerteza e insegurança são intimamente ligados ao baixo grau de institucionalização da vida social. Quanto mais baixa for a institucionalização da vida social, institucionalização aqui no sentido mais geral do termo, certo? Quanto menor mais ele vai ser dependente dos investimentos e das relações pessoais, certo? E a família é um lugar de acumulação desses capitais de relações pessoais e de uso desses capitais de relações pessoais em outros domínios da vida social. Ok, obrigado. Bom, vamos ao primeiro trabalho, então, que tinha como preocupação entender como se reproduzem famílias na política, certo? E aí eu fiz um trabalho sobre o Rio Grande do Sul. Primeiro porque, como o Alexandre já falou, eu fiz mestrado e doutorado lá, mas essa não é a principal justificativa, mas principalmente porque quando eu comecei a me interessar por esse tema, e só um parêntese aqui, passei minha adolescência no Maranhão, fui estudar no Rio Grande do Sul e depois voltei para ser professor. Eu estou dizendo isso porque a relação do sul do Brasil com o Nordeste, aqui eu posso falar disso, é alguma coisa que me incomodou muito, certo? Então, quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, mas quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de questão, eu sempre ouvia duas recomendações. Faz na República Velha e faz no Nordeste. Certo? Deve dar para entender o que está na cabeça das pessoas que dizem isso, né? E eu, muito teimoso, disse, não, eu vou fazer no Rio Grande do Sul, que se diz politizado, onde os partidos contam horrores, onde tem o Brizola, o Jango, o Getúlio, a parafernália toda que constitui a mitologia regional. Como eu tenha passado muito tempo fora, embora seja de lá, eu tinha distanciamento para achar que isso não era tão simples assim. Então a primeira decisão foi, eu vou fazer onde diz que isso não tem. Certo? A segunda coisa, eu vou fazer hoje. Eu não vou na República Velha. Quer dizer que é uma coisa da República Velha e do Nordeste, é simplesmente reforçar um estereótipo. Sociologicamente não tem valor nenhum. Até porque muitos trabalhos foram feitos sobre isso. Então o que eu fiz? Eu peguei entre 1982, aí eu vou contar a historinha da pesquisa, porque agora é a parte mais prática, que eu acho que mais interessa aqui. Eu peguei de 1982 a 1998, a minha tese é de 2003, tá? Eu peguei a lista de todo mundo que se elegeu, deputado estadual e deputado federal no Rio Grande do Sul. E eu saí obstinadamente buscando a relação de parentesco deles com outros políticos. Certo? Construí um banco de dados. E aí eu cheguei aliás, eu faço essas coisas, mas eu espero que vocês estejam acompanhando. Os 3 trabalhos, eles têm uma marca. E por isso que eles foram também escolhidos para apresentar para vocês aqui. Eles começam com bancos muito grandes, com poucas variáveis. Depois a gente faz um filtro, chega a um número maior de casos e amplia o número de variáveis.
e no fim a gente estuda trajetórias individuais. Certo? Esse foi o caminho dos 3 trabalhos e eu vou tentar reconstituir eles para vocês. Então esse primeiro, identifiquei 147 casos de políticos gaúchos, deputados estaduais, deputados federais, com parentesco com outros políticos. Isso não é pouca coisa. São 147 indivíduos que menos... Então o Estado tal, super politizado, onde essas coisas não existiriam mais, está cheio de família de político. Certo? E aí eu fiz um primeiro banco de dados com pouquíssimas variáveis. Por exemplo, quantas gerações tem na família, quantas gerações de políticos tem na família daquele indivíduo? Quantos homens, quantas mulheres? Em que período eles atuaram? Quais são os graus de parentesco que a gente identifica entre marido e mulher, entre pai e filho, entre avô e avó, etc, etc. Qual é o grau de... Inclusive esse artigo sobre alinhamentos partidários saiu na revista aqui do Ceará, lá da Federal, do programa de Sociologia aqui da Federal, saiu um artigo meu sobre alinhamentos partidários e lutas familiares lá no Rio Grande do Sul, está publicado aqui, inclusive na revista daqui. Quais são as famílias que são alinhadas ou divididas do ponto de vista ideológico, partidário? Então, aqueles 147 casos me permitiu estabelecer o lugar daquelas famílias de políticos e das relações de parentesco no interior do espaço político do Rio Grande do Sul, a partir de 147 casos e com um conjunto de variáveis ainda muito... Porque só tinha acesso a repertórios biográficos, CPDOCs, Câmara dos Deputados, principalmente para deputados federais, estaduais, tem menos, etc, etc. Bom, a partir disso, eu trabalhei sistematicamente com 33 famílias de políticos e fiz 46 entrevistas em profundidade e analisei desde genealogias, memórias produzidas, biografias produzidas, matérias de jornais produzidas, panfletos de várias campanhas. Cada vez que eu ia entrevistar um cara desse, eu levava umas caixas de coisa de papel velho lá, com panfletos dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, coisas que eu levaria uma vida para analisar. Então, eu depois estabeleci, fiz um banco de dados, não mais a partir dos indivíduos, mas aí a partir das famílias. A minha unidade passa a ser cada uma dessas famílias. Os fulano, os genro, os marquesan, só para usar os exemplos mais conhecidos hoje em dia. O prefeito de Porto Alegre é filho de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, certo? O ex-governador Tarso Genro, além de ser pai da Luciana Genro, ele é filho de um político. Então, eu colocava o grupo familiar na primeira coluna do banco de dados e aí eu fui estabelecendo um conjunto de indicadores para o grupo familiar. Primeiro lugar... Sim? É porque se você traz o caso do Tarso Genro, é interessante que a priori pensaria que essa coisa da reprodução familiar era um campo mais conservador do direito. Você traz logo um exemplo que quebra esse lugar. Que era outra preocupação. O caso do Rio Grande do Sul ele é fantástico, perfeito, Alexandre, estava esquecendo. O caso do Rio Grande do Sul ele é fantástico, não só por se dizer politizado, mas porque é um estado, e depois eu vou falar sobre isso, que teve um processo de diversificação social muito grande ao longo do século XX. Eu tinha uma elite de estancieiro em decadência, que é da metade sul do estado, e tu tem uma elite de imigrante em ascensão, certo? Então o que acontece? Tu pensa assim, olha, vai mudar a composição social da elite, aquela elite tradicional vai sair de cena, essa nova elite não vai se reproduzir como família. Mentira. Certo? Faz tanto quanto. E tem um processo que é mais recente, que é um processo de transformação no próprio equilíbrio de forças ideológico. Aí tu pensa assim, bom, aí acende o PT, aí acende a esquerda, aí ganha 4 eleições em Porto Alegre, aí ganha a eleição no governo do estado, e ali não vai ter família. Certo? Paulo Paim se elege deputado federal e na eleição seguinte o filho dele é vereador em Canoas. Então, o fenômeno que está em jogo aqui, ele é muito mais complexo, porque ele não há uma correspondência direta entre estagnação social e herança. Tu pode ter um processo de diversificação social e elas continuarem existindo. Não há também uma correlação direta entre direita e herança. Certo?
Não há possibilidade, vocês se um dia tiverem paciência a ler o meu livro, da gente dizer isso. Renova socialmente, renova ideologicamente e o fenômeno continua ali. Certo? O que implica, se eu disse para vocês que uma das minhas preocupações era a ruptura com qualquer tipo de normativismo em relação a esse tema. Não dá para entrar num tema como esse sendo normativo. Porque aí tu vai realmente achar que isso é coisa do passado, atrasada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não vai entender o que está em jogo nesse fenômeno. Certo? O caso do Rio Grande do Sul, ele era rico para mim porque ele tinha todos os macro fatores estruturais que mostrariam que esse fenômeno seria apenas residual. E está longe de ser. E por isso que aquele universo é muito mais rico para pensar isso de que onde ele é óbvio. Onde ele é óbvio, ele não explica nada. Ele explica onde a gente pensa que ele não deveria estar ali. Então, agradeço muito, Alexandre. Exatamente, essa é uma das questões. Bom, então ao botar essas 33 famílias, a partir desse levantamento de dados, eu fui estabelecendo um conjunto de variáveis. Região do estado onde atuou, momento que se afirmou socialmente e economicamente por década, momento que o primeiro político entrou na família, momento em que chegou o primeiro cargo central, aí vai tendo determinados indicadores. Depois, os políticos da família estudaram aonde? Aí todos os dados de percurso escolar dos políticos daquela família. Depois, os dados de percurso político. Entrou por qual cargo? Com que idade entrou? Qual foi o cargo mais alto ocupado? Quantos anos de mandato teve? E assim vai, certo? Até chegar no trabalho mais qualitativo, tudo muito quantificável até aqui, até chegar no trabalho mais qualitativo, que foi uma das coisas mais interessantes desse trabalho, assim, como é que eles justificam a sua vocação para a política? Inclusive a transmissão dessa vocação no interior do grupo familiar. Certo? Que tipo de categorias eles usam para dizer, não é essa a questão, mas eu estou traduzindo para vocês, que tipo de categorias eles utilizam para dizer, é justo que eu esteja nessa posição? O que eu tenho que os outros não têm para eu estar aqui? E mais, o que eu tenho e os outros não têm e isso que eu tenho veio da minha família? Certo? Isso começa a ser alguma coisa fundamental para a gente entender as estratégias de justificação e de autoconsagração e de consagração do grupo familiar que vai sendo mobilizado. Para usar uma expressão de novo do Bourdieu, quais são as socio-odisseias que estão em disputa por essas famílias, nesse espaço social. Bom, estou longe de terminar. Então, fazendo esse conjunto de tratamento desse conjunto de dados quantitativos e qualitativos, eu chego a 3 padrões. Agora sim. Pode ser. Um padrão chamado, e aqui tradicional é uma linguagem, é uma expressão deles, óbvio, que se afirmou social, economicamente, politicamente desde o século XIX, que os filhos passam pelas principais instituições de ensino superior do Estado, em Porto Alegre, a atual Universidade Federal, curso de Direito, de Engenharia e de Medicina feito na capital, certo? Eles têm uma carreira política que começa sempre por cima. Raramente tu vai ver alguém desse padrão assim começando a carreira como vereador. Eles começam como deputado federal, na pior das hipóteses, deputado estadual. Então eles têm carreiras que já entram por cima. Eles apresentam uma ideia de vocação que é extremamente aristocrática. Que é alguma coisa assim, é uma doação para a coisa pública. É uma doação. É um sacrifício. E isso é muita coisa do notável lá que o Weber descrevia, né? O Bourdieu chega a falar isso naquele texto dele dos modos de dominação, quer dizer, um tipo de dominação desse tipo tradicional, ela é muito mais exigente, porque ela precisa de ti todo o tempo investindo pessoalmente nisso. Tu precisa mostrar todo o tempo que tu incorpora isso, esse sentido que seria o sentido de um tipo de nobreza, de um tipo de superioridade social, que eu me dou, certo? À vida pública. Aí vocês vão dizer assim, mas, de novo, isso é coisa de direito. Pessoal, tu tem da extrema esquerda à extrema direita pessoas que se enquadram nisso aqui. Certo?
Porque tu pode ter, eu estou escrevendo um trabalho sobre isso, um grupo social com origem no latifúndio da metade sul do estado no século XIX, que vai passando por uma série de processos de desclassificação social, vai dilapidando o seu patrimônio, e aquilo que o Bourdieu diz, tem uma coisa que dura no corpo e passa pelas gerações. 3 gerações depois eles não têm nada, mas eles têm aquele orgulho do que foram. E eles podem até ser socialistas, mas isso aparece. Certo? Parece esse sentido de superioridade social, isso não se apaga. Monique de Saint-Martin tem trabalho sobre a nobreza francesa que mostra isso. Eles estão distribuídos pelo mundo, a publicidade, daquilo outro, mas o que eles pensam sobre o mundo, o seu lugar no mundo, isso dura mais do que a posição que fez aquele lugar na origem. Certo? E eles têm uma relação com a política, então se vocês pegarem, eu não quero citar nomes aqui, não é um bom momento para isso. Ok? Compreendido? Aí tu tem um segundo padrão que é o padrão do imigrante. Aquela figura do italiano, do alemão, que começa como um pequeno comerciante, ascende socialmente. Eles vão se afirmar econômica, social e politicamente a partir dos anos 40, a partir da reabertura do mercado em 45. Eles vão estudar nas suas cidades de origem, nas chamadas instituições comunitárias. Eles vão fazer os mesmos cursos da elite tradicional, mas lá no interior. Lá na Unisc, onde eu dei aula, lá na Unijuí, onde eu dei aula, eu conheci muito esse pessoal dando aula também, quer dizer, a concepção de mundo que está em jogo ali, do imigrante que ascende socialmente. E ao ascender socialmente, ele diz assim, eu tenho que estar na política. E ele diz, eu tenho que estar na política porque eu sou empreendedor, eu trabalho. E aí tu tem um jogo de classificações que começa a se complexificar, porque esse diz aqui, eu tenho que estar na política porque eu sou empreendedor, eu trabalho, e esse aqui não deve estar porque ele é um preguiçoso. Tinha uma ideia que eu ouvi de vários deles, que é sintomático do que está em jogo ali. Esses caras, eles diziam para mim, esses descendentes de imigrantes, eles são gigolô de vaca. Dá para entender o sentido da coisa? Eles têm um monte de boi no pasto, não fazem nada daquela vida deles, não trabalham. Quem trabalha mesmo é o imigrante, que ascendeu, que não sei o quê, que surgiu do nada. O que, na verdade, são 2 exemplos de casos excepcionais que se transformam em exemplos para os outros. A quantidade de imigrante que ascendeu socialmente não tem nada a ver com a imigração, não tem nada a ver com alguma coisa naturalizada na imigração, tem a ver com os casos bem-sucedidos que passam a ser, por serem extremamente bem-sucedidos, excepcionais e extraordinários, mas exemplares para os outros que não conseguem ser. Toda a sociodisseia é assim. Certo? Bom, uma geração, num momento mais próximo, tu tem a ascensão de um outro tipo, que é o tipo que não ascende, nem é economicamente estabelecido há várias gerações, nem é marcado por uma ascensão social e econômica recente. Ele ascende pela própria política, pela militância. E aí ele começa, a ascensão política vem antes da ascensão econômica, inclusive. Isso é muito mais recente, a partir dos anos 60. E aí eles já estudam em instituições muito mais diversificadas, espalhadas pelo conjunto do território. Eles entram cada vez mais por baixo na política, como vereador, fazem aquela carreira muito mais clássica, muito mais exigente numa passagem de um momento para outro. São sindicalistas, movimento católico de esquerda, etc, etc. E vai ter uma outra concepção mesmo inclusive eles vão ter outros heróis, outros modelos, outra sociodisseia para apresentar. E aí eles vão apresentar sua vocação para a política como predestinação, missão, obstinação, apesar de tudo desfavorável, eles estão lá, eles superaram as dificuldades, etc, etc, etc. E isso tudo é visto não como uma qualidade individual, é visto como uma qualidade do próprio grupo familiar. Algo que possa ser transmitido, algo que possa ser transferido, algo que possa ser constituído. Certo? Então é uma autoconsagração e uma consagração do próprio grupo, uma naturalização das qualidades do grupo que não tem nada a ver com o grupo familiar. É a forma como eles constroem uma ficção bem fundamentada, que é a família. Certo? Deu para entender? Mesmo no caso do militante de baixo, como é que ele consagra a família com a família de baixo? Por toda a superação. Tem um caso que é fantástico, que esse não é nem da esquerda, é uma família de pescadores, em Rio Grande. Certo? E o primeiro político da família é um cara chamado... Não vou usar nomes. Um cara que era presidente do Sindicato dos Pescadores.
E é o presidente do Sindicato dos Pescadores que faz um conjunto de iniciativas extremamente extraordinárias, heróicas, no sentido do Weber lá e do Bourdieu, carregada de heroísmo, interrompe a coleta de peixe, para a produção, e ele passa a ser uma figura muito importante. Ele pega e coloca para trabalhar com ele, dentro do sindicato, o seu filho e o seu sobrinho. Ele morre no auge da carreira política dele, quando ele era deputado federal, e aí apresentando é um material riquíssimo, eu já escrevi sobre isso, e os dois herdeiros saem de dentro da família. E aí eu entrevistei os dois e eles disseram assim, não podia ser mais ninguém. Quem viveu aquelas coisas? Quem tem aquela experiência? Quem passou por aquelas situações extraordinárias, etc, etc. Então eles vão justificar o pertencimento. Tem uma ideia que é muito legal, que eu acho que é uma das chaves para entender isso. Como é que isso pode atravessar tanto tipo de posição? Que é quando o princípio de dominação ele é fortemente carismático e personificado, a forma de manutenção dele é tu mostrar proximidade. Proximidade mesmo, proximidade de tudo quanto é sentido, proximidade pessoal e proximidade de forma de agir. Certo? Então, isso vale para as famílias, mas valeria para uma outra coisa que eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, que eu também estudei, que é sobre o trabalhismo no Rio Grande do Sul. Quer dizer, essa constituição de uma genealogia simbólica que toma o modelo da família, mas tem muito presente isso. Quer dizer, quanto mais tu mostrar que tu é próximo, tu tem uma proximidade, que tu tem uma ligação direta, maior a possibilidade disso ser revertido para ti. E aí tu faz um trabalho de releitura disso, de tudo que tu tem de comum. O exemplo da Luciana é muito claro sobre isso, né? A tentativa constante dela de explicar o afastamento em relação ao pai partidário é uma entrevista assim riquíssima, porque ela diz todo o tempo assim, eu não concordo com ele, mas ele tem que me entender que eu sou ele. Que eu fiz tudo que ele sempre fez, que foi radicalizar, certo? Então, é muito forte essa ideia de que existe uma continuidade. E nesses casos também, porque tu está tomando o ponto de família, o ponto de partida da família, e eles não tomam o ponto de partida. O ponto de partida ele serve como parâmetro para explicar o sucesso. Quando tudo era desfavorável, por conta de uma ideia de predestinação, de missão, de obstinação, se saiu daquela situação. E se saiu daquela situação, isso legitima o lugar dessas famílias, desses herdeiros na política. Então essa ideia de uma proximidade é muito forte, mesmo para esses. Porque nem todo, diga-se de passagem, essa sociodisseia, ela não apresenta seus valores excepcionais e extraordinários como valores válidos para os outros por ser bem-sucedida economicamente. É o contrário. Ela apresenta o seu sucesso, a sua extraordinariedade de superação daquelas situações como alguma coisa, todo mundo pode. É possível. É possível se tu tiver sentido, mas aí não é no sentido de trabalho, de enriquecimento, é sentido mesmo de dedicação, de engajamento, de superação mesmo dessa situação. Ok? Até aqui? Bom, pode passar. Se eu estou tomando, como eu estava falando para vocês, esses trabalhos, eles seguem uma sequência que é cronológica, que segue a ordem como eles foram feitos, mas ele também segue uma sequência lógica. Eu comecei dizendo, todo mundo que estuda elite começa com a família como locus de reprodução social. Mas ninguém faz só isso. Então, necessariamente, eu mostrei no meu caso aqui, a gente vai fazer o estudo da trajetória desses investimentos variados em diferentes domínios da vida social, escolar, político, militante, e assim vai. Então, da dimensão de qualquer trabalho é tentar reconstituir esses trajetos. E esses trajetos, eles são pensados muito fortemente a partir de uma noção que é a noção de carreira. Então, a ideia de carreira, ela dá conta de uma lógica processual de inscrição em diferentes domínios, e como essas inscrições em diferentes domínios, ela vai constituindo
retribuições no sentido mais geral do termo, dado pelo Gaxi, desde as retribuições materiais às retribuições simbólicas, constituições de redes, expectativas que vão sendo alimentadas, papéis que vão sendo exercidos e vão sendo concebidos como próprios daquele tipo de agente, e nesse estudo dessas trajetórias é possível estudar o processo de qualificação, requalificação e desqualificação do trunfo ao longo do tempo. E aí o trabalho da Eliana tomou os militantes da luta contra a ditadura lá no Rio Grande do Sul. Aí segue um desenho muito parecido, certo? Qual foi o ponto de partida dela? Pegar quem entrou na militância política no regime militar, entre 64 e 1975, certo? Naquele período. E isso implicava, e entrou pelo movimento estudantil e entrou por organizações de resistência à luta contra a ditadura. Porque não era um estudo sobre o movimento estudantil, não era um estudo sobre a resistência à ditadura, porque tem indivíduos que participaram da resistência à ditadura que são anteriores. Tem indivíduos que faziam o movimento estudantil, não tinham nada a ver com a resistência à ditadura. Então a ideia era recortar um universo onde essas pessoas entrassem naquele momento, e ao entrar naquele momento, entrasse a partir daquelas organizações, daqueles grupos, daquelas redes que lutaram contra a ditadura. E o exercício, então, aqui, de novo, não era para fazer o jeito mais óbvio. Se vocês pegarem 9 entre 10 trabalhos escritos sobre militantes da luta contra a ditadura, eles tomam 2 tipos de parâmetro. Ou eles começam pelo que os caras foram depois, ou seja, pelo destino social deles. Então aí vocês podem ver que a história das lideranças que a gente conhece é a história de quem se deu bem, digamos assim, certo? Ou pegam pelas organizações, o PRC, o VPR, a Valpalmares, não sei o que, o PRT... Então a ideia não era pegar essa, a ideia era pegar lá o máximo possível de gente para depois ver para onde eles foram indo. Como é que foi transformando os engajamentos, inclusive os desengajamentos dentro disso. Sem falar em gente que morre, né? E outras coisas que aconteceram nesse período. Então, de novo, qual foi o ponto de partida? Chegar a um banco de dados o mais variado e amplo possível. E chegou então uma identificação de 429 militantes fichados no DOP. E isso foi a base de um primeiro banco de dados. E esse primeiro banco de dados, eles também foi alimentado com poucas variáveis. A organização que participou, o curso escolar que frequentou, o curso universitário que frequentou, o local onde nasceu, o lugar onde atuou, essas coisas todas era possível de reconstituir através do próprio DOPS. Mas além disso foi possível para um conjunto significativo de casos identificar que profissões eles vieram a exercer depois, que partidos eles vieram a se filiar já na redemocratização, e assim vai. Mas continuava sendo um banco muito geral, de 429 casos, etc, etc. E a partir desses 429 casos, se faz uma seleção, um filtro. Como eu fiz lá para o meu, foi feito nesse trabalho também. E vai se trabalhar com entrevistas. Há entrevistas em profundidade. 62 entrevistas que procuravam ser representativas, não de quem é conhecido como tal, mas que fossem representativas daquele banco original. Inclusive muita gente que desistiu, que saiu, que inclusive virou militante de direita, e assim vai. Todos os destinos sociais daquelas pessoas que têm aquele ponto em comum, aquela marca de entrada que é comum, certo? Bom, a partir dessas entrevistas, então, foi possível comparar esses 62 casos com base nessas dimensões aqui. A origem social, capital, cultural, econômico, social e político herdado, o nível de adesão às causas e organizações dos anos 60 e 70. Por exemplo, foi preso ou não foi preso? Foi torturado ou não foi torturado? Participou do exílio ou não participou do exílio? Certo? Porque uma coisa, dizer que participou é uma coisa. Agora, qual foi o nível realmente? Qual foi o grau
Isso pode ser, inclusive, mensurado. Tipos de investimento cultural, investimento em gostos mesmo, cinema, música, mas também investimento em títulos escolares. Em que momentos foi feito? Foi feito lá ou foi feito depois, na volta do exílio? Isso faz uma diferença imensa nos destinos sociais desses indivíduos. Que uso da biografia militante que eles fazem depois? Qual a importância disso? Qual a importância daquelas redes de relações para os cargos que eles vieram a ocupar? Então, um conjunto, de novo, de variáveis, de indicadores que vão constituindo um conjunto de dimensões, e esse conjunto de dimensões permite chegar a um conjunto de padrões. Pode passar. Aqui a questão da elite não está forte. Vamos chegar lá. Não, isso é muito importante. De novo, perfeito. Porque há um equívoco, que a gente estuda elite começando pela elite. A gente não estuda elite, a gente estuda processos de seleção de elites. O melhor estudo de elite não é o estudo que começa pela elite, é o estudo que começa pela seleção, porque se a gente quer entender por que alguns sobreviveram, a gente tem que saber quem ficou no caminho. Porque a gente entende tanto os processos, os princípios de hierarquização de um espaço estudando os bem-sucedidos, quanto estudando os mal-sucedidos, porque os bem-sucedidos só são bem-sucedidos em relação aos mal-sucedidos. Certo? Exato. Então esse tipo de estudo que tu começa de um grau zero e vai vendo quem resiste no tempo e quem vai maximizando no tempo os recursos que vai acumulando, é fantasticamente interessante. Porque ele de novo, eu estou sendo repetitivo, mas é proposital para uma aula de metodologia. Sociologia deve estudar o que não é óbvio. Certo? Se a gente estuda o que é óbvio, a gente não explica nada, né? Absolutamente nada. Quer dizer, se a questão é estudar como determinados indivíduos ocupam posições no topo da hierarquia social, a gente entendendo os processos de recrutamento e seleção que foram se sucedendo ao longo do tempo, processualmente, começando sem saber quais são os destinos daquelas pessoas, tu começa num ponto zero e depois tu vai vendo isso, é tão ou mais interessante. E por isso que está diretamente ligado. Pode ver aqui. E aí o trabalho é muito mais amplo, porque ele pega de um lado quem foi para a política, eu vou começar a fazer a bifurcação, quem participou da luta contra a ditadura e se transformou em profissional da política. E depois, no outro polo, que está fora desse jogo aqui, é quem foi para o mundo, principalmente da universidade. Mas como a solicitação foi um trabalho sobre elite política, a gente fez um recorte só sobre os destinos daqueles 62 que se profissionalizaram politicamente. Eles passaram a expressão do velho Weber, a viver da e para a política. Bom, então, a gente pegando aquelas 6 dimensões e suas variações no tempo, a gente chega de novo a vários perfis. Tu tem um tipo de cara e caras homens e caras mulheres que saem daquele momento, que eles têm origem muito mais modesta, tudo aqui é relacional, viu? Ninguém é modesto por natureza, as pessoas são modestas umas em relação aos outros num espaço que a gente está analisando, fique bem claro. Mas eles têm menor capital cultural, escolar, capital cultural, social, político, econômico, herdado, certo? Eles vão ser os que têm mais alta adesão na origem, certo? Ou seja, são aqueles que passaram por tortura, por prisões longas, pelas situações mais aviltantes daquele momento. Os investimentos escolares e culturais são baixíssimos. Grande parte deles não conquistou um título superior. A maior parte, se conquistou já nos anos 90. Certo? Alta dependência da biografia. O que eles são depende do que eles eram. Alta dependência das relações constituídas na juventude. E eles vão ocupar postos periféricos na política. Se vocês chegassem lá na Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul e abrissem a porta dos gabinetes de esquerda, vocês vão achar um monte deles. Certo? Eles estão ali por conta da sua biografia militante, naqueles espaços, e se profissionalizam nessas atividades. Mas eles têm um teto. Certo? Dentro da hierarquia política, inclusive dos partidos que abrigaram, digamos assim, esses militantes. Aí tem um segundo padrão, chamado de técnico administrativo. Esses caras aqui, o peso dos recursos culturais herdados, dos investimentos culturais, é muito mais alto. Certo?
em geral filhos de famílias bem situadas, econômica, social, culturalmente, eles, durante todo o período, não pararam de ter os seus gostos legítimos do ponto de vista cultural, frequentar livrarias, ir a teatro, ir a cinema, e não sei o quê, blá, 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 viagens, inclusive. Investiram fortemente, lá naquele momento, em títulos escolares. Certo? Fizeram suas graduações e alguns, inclusive, pós-graduações. E tem uma coisa que é muito louca. Esse aqui, quando sai, ele sai, por exemplo, para fazer um treinamento de guerrilha pela organização, quando sai do Brasil. Certo? Esse aqui, quando sai, ele sai num alto exílio, que é um exílio que ele vai estudar, e aí ele volta e vem quantas vezes quer. Então, ele está naquela atividade, mas ele também está acumulando outro tipo de recurso. E esses caras, eles tendem muito mais a ocupar, e aí eles começam a fazer parte, se é essa a questão, eles começam a fazer parte de uma elite. Se vocês pegarem a composição dos governos do Alceu Colares, do PDT, do Pedro Simon, do PMDB, e dos governos do PT no Rio Grande do Sul, vocês vão ver um perfil desse tipo, certo? Que vai ser marcado por um conjunto de variáveis que os aproximam. E aí eles vão apresentar essa ideia de vocação para a política a partir da sua capacidade de gestão, de não sei o quê, essa ideia de transformar o recurso técnico num capital simbólico. E aí tu tem um terceiro tipo, que são os que vão ser políticos mesmo. Aí se vocês pegam aquelas variáveis, eles têm tudo. Eles combinam tudo. Eles combinam a origem mais alta que a dos outros, eles combinam investimentos escolares que são mais altos que os dos outros, eles podem usar aquela biografia militante, eles combinam aqueles elementos todos que vão selecioná-los para serem os porta-vozes disso. Se sobrevivem, né? Os que sobreviveram nesse processo, certo? Então eles vão compor, vão estar todos no mundo político, vão estar todos num sistema de interdependência entre eles, mas vão se diferenciar de acordo com uma série de características. Assim como eu fiz, a Eliana fez também, em várias situações, que é descer. Pega a partir do padrão e aí desce em trajetórias para estudar. Eu já fiz vários artigos analisando casos específicos de família. Ela já fez vários artigos também analisando casos específicos de militantes. E aí tem uma outra coisa que é bem interessante. Olha para ver como a sociologia é uma ciência que perturba, já dizia o outro, né? Quando a gente pensa nisso aqui, essa galera aqui, vocês acham que foi para que partido? Os que eram mais fortemente engajados nas atividades mais arriscadas, as mais radicais dos anos 60 e 70. PDT. Tu pensaria que os mais de esquerda lá continuam sendo os mais de esquerda lá no fim. E não é, né? Inverte. A situação de classe se alterou, que era proletário, passa para os guerrilhos e saiu do proletário. Tu tem... Classe média, saiu classe média, que era classe alta. E é muito louco, se tu pega como eu estava falando do caso das famílias, isso se aplica também aos casos desses militantes. Tinha um grupo lá, que é o grupo que depois fundou o PDT, que inclusive era o grupo da Dilma Rousseff, né? Que eles eram chamados o Incrível Exército de Brancaleone. Isso era um jeito de detração que os outros utilizaram sobre eles. Que era uma ideia que os intelectuais dos outros grupos diziam assim, eles são... A palavra aqui não posso que estou filmando, né? Tu pode, tu não está sendo filmado. Certo? É exatamente isso. Mas por trás dessa categoria tem uma categoria de estigmatização que é cultural, que é do arbitrário cultural. Eles são isso porque eles não têm a capacidade de ler, então eles vão para a ação. Certo? Que é um sistema de classificação que é social, ele não é político. E que não tem a ver com a natureza dos indivíduos, tem a ver com as condições sociais que eles têm para fazer aquilo. Mas que é jogado enquanto sistemas de estimas e estigmas, de novo, no interior desse universo. Então, quando a gente desce nos casos, que são mais representativos desses padrões, e vocês estão cansados de saber que esses padrões não existem em forma pura, eles são só padrões mesmo, ninguém representa puramente nada disso, mas eles são... Então, constrói um quadro, filtra esse quadro, analisa com um número de variáveis muito maior, um conjunto de casos com fontes muito mais detalhadas,
constrói a partir dessas informações tiradas dessas fontes padrões e depois desce em trajetória. E descer em trajetória vai desde descrever essas trajetórias como todas as tomadas de posição que envolvem produções de bens simbólicos que esses próprios agentes produziram. Sim. Passa um pouco essa posição de egos de rei. Se tu pegar, por exemplo, dá para dizer, é fácil, Raul Ponte, certo? Ex-prefeito de Porto Alegre, deputado estadual, etc. É um exemplo claro disso. Por quê? Porque ele vai ocupar um lugar que é um lugar de mediação. Mediação começa com a própria mediação no tempo. Ele é aquele cara que foi passando pelos momentos. Ele estava na fundação do PCB, ele estava na fundação do Partido Operário Comunista, ele estava no momento de prisão, ele estava no momento de fundação do Instituto de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais, já no MDB, ele estava no momento de fundação do PT, e aí ele vai em torno dele, a ego aqui é rede egocentrada mesmo, ele vai em torno dele constituindo um conjunto, uma rede de seguidores, concentradas a partir dele, de uma clique que está mais próxima dele. E esses caras, se vocês pegarem no tempo, eles vão fazendo um movimento que é um movimento, esse núcleo mais sólido da rede, eles vão transitando em diferentes momentos, em diferentes organizações juntos. Quando o Raul entra nos anos 80 como candidato, ele capitaliza tudo isso. Ele ativa aquela rede como candidato a deputado estadual inicialmente, e depois a prefeito, deputado federal, etc, etc. Aí tu tem um ego e sua rede. Se tu puxa por outro lugar, por exemplo, pelo pessoal de Santa Maria, tu pega pelo Tarso. E aí tu vai vendo o mesmo movimento. Os caras que estavam no PR, primeiro estavam lá na ala vermelha do PCdoB, depois vão pro PMDB, fundam o PRC, depois vão pro PMDB, depois vão pro PT. E aí tu vai vendo, na verdade, é um núcleo de militantes que circundavam a liderança inicialmente do Tarso e do irmão, Adelmo Genro, né? E aí vai misturando com a família, de novo, né? Bom, se tu pegar, por exemplo, no PMDB, tu tinha o presidente do Sindicato de Sociólogos, André Foster, que era presidente também desse IEPS, que era o Instituto de Estudos do MDB. Ele vai para o PMDB, ele monta na Assembleia Legislativa um grupo de assessoria parlamentar, onde ele leva um monte de intelectual desse tipo, que depois vai tudo parar aqui. Os diretores da Companhia Energética do Estado, da Companhia Telefônica do Estado, tudo isso foi membro do IEPS do Rio Grande do Sul, liderado pelo Foster. Quando o Foster vai para o PMDB, ele leva a rede dele junto. E é o cara dessa rede que foi vereador, foi deputado, foi presidente do PMDB, foi secretário de Estado, tu entende? Então ele vai ter... Porque é um lugar de mediação e de ego de redes que eles vão constituindo com o tempo, quando eles vão acumulando esse conjunto de recursos que os outros têm em parte e não têm em outros. Certo? Compreendido? Pum. Tá, agora vem o trabalho mais recente, que é sobre políticos que escrevem. Tanto no primeiro trabalho, quais foram as principais fontes, uma das principais fontes que eu usei para fazer as histórias das famílias? Os próprios livros escritos pelos políticos da família. Suas memórias, suas biografias, suas genealogias, os livros que eles escrevem sobre a história regional, os livros que eles escrevem sobre a história da imigração. Então, eu percebi que uma boa parte das minhas fontes, elas poderiam ser tomadas como próprio objeto de estudo. Por que político escreve? Certo? Se a gente pegar o trabalho da Eliana, também, esses casos, que são os casos melhores sucedidos desse universo de militantes, são aqueles que se diferenciam enquanto militante pela capacidade de produzir bens simbólicos. Escrever, basicamente. Certo? E aí também a gente começa a ver a quantidade de livro que foi produzido por aquela geração sobre aquele momento, sobre o momento posterior. Então, qual é o lugar da escrita na vida política? O que significa? Por que produzir bens simbólicos de um tipo tão valorizado, não é qualquer político, já dizia o Weber, alguém está com o livro do Weber, eu não paro de falar. Já dizia o Weber que o uso da palavra é um elemento fundamental da política moderna. Mas a palavra essa falada, ela é mais óbvia, de novo. Agora, o que significa, qual é o valor, por que político escreve? Certo? Isso significa uma saída momentânea daquela atividade para olhar de fora.
Isso pode significar uma forma de deixar de ser objeto de análise, ser sujeito de análise, ele deixa de ser o objeto, ele passa. Isso significa concorrer com outras áreas, concorrer com historiadores, concorrer com cientista social, concorrer com economistas. Isso significa se diferenciar entre eles, pode significar muita coisa. Certo? Com certeza não significa voto. Isso é outra coisa que muitas vezes que eu apresentei esse trabalho, as pessoas lá pelas tantas me perguntavam assim, mas isso dá voto? Eu disse, é óbvio que não. Mas isso não significa... E isso torna o objeto mais interessante, porque se não dá voto, por que eles estão escrevendo? Da onde eles tiram gratificações, da onde eles tiram sentido, da onde eles tiram, inclusive, elementos distintivos no meio político desse ato de escrever? Se fosse para dar voto, seria óbvio. Justamente porque não é para dar voto, se transforma em alguma coisa mais interessante para se estudar sociologicamente. E é uma forma riquíssima da gente pensar nas multiposicionalidades. Uma ideia que vem lá do Boltanski, um texto do início dos anos 70, né? Quer dizer, como muitas vezes estudar uma elite exige não que a gente estude a circunscrição de um campo, mas a participação simultânea, paralela ou se sucedendo no tempo dos indivíduos em vários campos, em vários domínios, em vários setores da vida social. E o quanto eles podem acumular isso participando. E o quanto isso pode nos permitir pensar uma ideia de multinotabilidade. Ou seja, o quanto esses elementos de distinção pode estar relacionado. Uma outra entrada que a gente pensou a partir desse estudo mais geral é exatamente entender de um outro jeito a relação entre cultura e política no Brasil. Principalmente a relação entre a condição de intelectual e a condição de político. Isso é muito estudado. Centenas, eu acredito, de trabalhos feitos sobre isso, mas em geral isso é feito em que medida que a atividade política ela interfere na atividade intelectual. Poucas vezes a gente pelo menos não identificou, e por isso achou que era interessante ver, em que medida que a atividade intelectual ela pode ser uma dimensão da atividade política, certo? E finalmente, o próprio trabalho, se a política é mais do que uma atividade meramente política, é uma atividade de produção de representações sobre o mundo social, e essa produção de representações sobre o mundo social, ela é disputada com outros atores da vida social, como pensar as próprias representações produzidas pelo político? Representação sobre a nação, representação sobre a região, representação sobre o desenvolvimento, representação sobre a democracia e representação sobre a própria atividade política. Certo? Bom. Historinha de novo da pesquisa. Como é que a gente começou? Dicionário Histórico Biográfico, todos vocês conhecem, na Fundação Getúlio Vargas, 5 volumes, sites, repertórios biográficos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E aí a gente chega a 1181 políticos que escreveram livros, que é o que dá para ver por esse material, não é o mais legal, não é só o que a gente queria fazer, mas é o que aparece nesses repertórios de elite, é a lista de publicação de livros que vem no final. Então a gente chegou a 1181 casos que escrevem livros entre 1945 e 2010. Esses 1181 casos foram colocados num banco de dados. Já vou terminar. Desculpa, me passei muito dos 50 minutos. Esses 1181 casos foi transformado num banco de dados com poucas variáveis. Período de atuação, região de atuação, gênero de escrita privilegiado. Então a gente classificou 1181 políticos e 4.062 livros. Certo? Porque 1.181 políticos produziram 4.062 livros. E a gente classificou esses livros por gêneros de escrita. E a gente correlacionou a presença desses gêneros de escrita pelos anos de publicação, pelos períodos históricos. E a presença do tipo de político pelos períodos históricos. E aí a gente teve um mapa da transformação desse espaço que envolve políticos escrevendo ao longo da segunda metade do século XX e início do século XXI.
A partir disso, de novo, filtro. Não dava para trabalhar, é importante, mas é insuficiente começar com tantos casos, com poucas variáveis. A nossa estratégia é sempre partir disso para aumentar o número de variáveis e diminuir o número de casos. Aí a gente pensou assim, olha, o que a gente quer entender é quem investe simultaneamente em atividade política e atividade intelectual. E a gente tomou um critério arbitrário, mas não tem como não ser arbitrário nessas horas. A gente falou, quem é relativamente profissionalizado na política? Tem um tempo de atividade política significativo. A gente tomou no mínimo 3 mandatos, ou seja, mais de 12 anos de atividade política profissionalizada. E pegou no mínimo 5 livros escritos. Aí a gente saiu de 1.181 casos para 299 casos. E aí a gente foi desesperadamente coletar informações biográficas sobre esses indivíduos para construir a nossa prosopografia, ou seja, um banco de dados sobre uma determinada população com um conjunto de variáveis que a gente vai alimentar. E aí, de novo, a gente foi correlacionando gêneros de escrita e décadas de entrada na política, posição social alcançada, títulos escolares, instituições que foram obtidas, profissões exercidas, posição política, cargos eletivos, administrativos, mais altos ocupados, carreira, tempo de carreira, um conjunto de variáveis que foram importantes. De novo, a gente chega a ter padrões. Um padrão que a gente pode chamar de notáveis dos notáveis letrados. Eles tendem muito mais a ser formados em direito, eles tendem muito mais a escrever sobre temas gerais, ou se dedicar à própria literatura. Eles têm carreiras muito mais eletivas do que administrativas e eles foram relativamente persistentes ao longo do tempo, mas eles foram dominantes até 1950. Depois tem os tribunos do social, onde eles vão ter forte presença em todo o período e vão ser muito ligados às ciências humanas. Aí tu vai ter diferentes formas de, inclusive um tipo de economia que originalmente era muito mais próximo das ciências humanas, carreiras eletivas e equilibradas e uma escrita mais generalista. E finalmente os gestores do público, que são muito mais fortes nas últimas décadas, utilizam saberes que são adjetivados de técnicos, têm carreiras muito mais administrativas, chegam a ministérios, presidentes de empresas estatais, e uma escrita mais setorializada, mais ligada à área de formação deles. E aqui vai ter um tipo de economista que vai ser muito forte. Quando a gente fez esse material, esse conjunto de tendências, digamos assim, que permite chegar a esses padrões, nós começamos a descer em casos. Então saiu um artigo na Dados, se alguém tiver interesse, que é comparando o caso do Afonso Arinos com Delfim Neto. A gente produziu um trabalho também que é comparando o Pedro Calmon, ex-reitor da Federal do Rio de Janeiro, e o Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília. Essa está na melhor revista do Brasil, que é a nossa lá do programa, que somos editores. A gente fez também, Eliana fez um trabalho nesse universo de 299 casos, só tem 8 mulheres. A Eliana fez um trabalho com essas 8 mulheres que saiu na revista Cadernos Pagu, da Unicamp. Se alguém quiser dar uma olhada, é bem legal. Eu tenho um aluno fazendo um trabalho sobre 75 desses 299 que se dedicam a escrever sobre desenvolvimento no Brasil. Então ele deve defender a tese dele nesse semestre, e se não defender vai ser jubilado. Mas eu acho que vai ficar um trabalho bem legal. Tem trabalhos sobre... Bom, então, a partir desses... Tem trabalhos só sobre os economistas, tem trabalhos só sobre os jornalistas. Então a gente foi fazendo vários recortes pelos perfis e pelos tipos de irregularidade que apareceu nessa população. Eu fiz um trabalho, saiu na revista Política e Sociedade da Federal de Santa Catarina, só sobre a produção de memórias desses políticos, que é o gênero mais raro, porque a pessoa achar que tem autoridade para escrever suas memórias, ela tem que se achar muito. Alguém que senta e vai escrever minhas memórias e acha que a vida dele é importante para os outros, né? Então, não é por acaso que só 2% deles escrevem memória. Mas isso é interessante, ver quem são esses que se autorizam. Então, o próprio Afonso Arinos escreveu 5 volumes de memória.
Cada um com 500 páginas. Esse achava tanto que ele não escreveu memórias como os outros. Os outros escrevem memória quando se aposentam. O Afonso Arinos escrevia a memória como se fosse diário. Um misto de memória e diário, porque ele tinha uma tendência tamanha a se sentir superior aos políticos, que ele era político durante o dia, de noite ele sentava e ele lidava com aquela gente... Lembra aquilo que eu falava lá da aristocracia? Essa relação de exterioridade em relação à política, de superioridade. Ele poderia estar ali, mas poderia estar em qualquer lugar. Ele é o Afonso Arinos. Então ele faz um discurso falando do mar de lama de manhã, e à noite ele senta e ele escreve sobre aqueles políticos menores com quem ele convive, que não tem a cultura que ele tem, que não sei o quê. Ele é muito superior àquilo tudo. Certo? Então eu estou dando esses exemplos que tu pode trabalhar num banco de dados imenso, mas tu pode descer num conjunto de livros lá no final, assim, para analisar um tipo de gênero escrito por um tipo de gente que tu vai analisar dentro da obra. E como é que isso se relaciona com tudo aquilo, com as 4.062 obras, com os 1.181... Certo? Só para terminar, quando eu falava para vocês da escolha desse texto e não de outro para discutir com vocês, era exatamente para ver assim, como um desenho de pesquisa, ele pode trabalhar em múltiplas dimensões, combinar uma exigência de quantificação bem forte e uma exigência de trabalhar com a representação, com sentido atribuído a uma prática como da escrita, em trabalhos que guardem uma coerência na sua organização, na sua construção do seu problema e assim sucessivamente. Bom, eu abusei muito. Na verdade já falei bastante sobre isso, mas todos esses trabalhos eles permitem pensar a plasticidade, a porosidade dessas esferas. É uma coisa que nosso investimento é muito mais do que começar circunscrevendo um determinado campo, é circunscrevendo um determinado espaço que está em constante transformação, plasticidade, porosidade, princípios que são muito menos discrepantes do que seriam quando comparados em outros contextos sociais, e esse forte elemento de personificação que tem a ver com o baixo grau de institucionalização dessas esferas sociais. Bom, realmente não dá tempo, é muita coisa para falar. O artigo está lá para ser lido, quem quiser baixar. Eu até vou conferir depois quantos acessos na bibliometria mais esse artigo vai ter para ajudar a Tempo Social lá a continuar sendo A1. Obrigado, pessoal, pela paciência.